Boa noite. Eu esqueci de colocar título para live. Assim, eu estava agora, né, arrumando lá o meu armário. Eu vivo arrumando meu armário, não sei porquê. Eu acho que é o único lugar da casa que eu arrumo assim. Acho que é para organizar, né? Eu arrumo o armário e também, isso de noite. De manhã, às vezes eu arrumo as prateleiras lá, principalmente caixa que tem. Essas coisas assim. O resto eu não arrumo, sabe? Mas então, eu estava pensando agora. Eu fiquei pensando. Eu penso muito também quando estou caminhando assim no mar, né? Caminhando, não sobre as águas, né? Isso. Caminhando assim na areia, molhando os pés. É uma hora que eu penso bastante. A água me traz bastante pensamento, sabe? Filosofia, assim. Barata, claro. E também no chuveiro é outro lugar que eu penso bastante. Então, eu estava pensando sobre o que aconteceu. Essas duas mulheres que vieram aqui, né? Bom, assim, vocês vejam que essa live, eu fiz essa live que eu estava fazendo uma live quando elas chegaram, né? Era de tarde. Aí eu continuei, a moça lá, a menina, que é filha da mulher dele, né? Que se diz mulher dele, que eu não acho que ela é mulher dele, tá? Mas ela se diz. A filha dela falou que... Eu falei, mas eu estou fazendo uma live agora, né? Não, mas nós vamos falar, eu vou falar, não sabia ainda que a mãe estava junto. Eu vou falar o nome dele, tudo, não tem problema, meu nome, o nome dele. Eu falei, então tá bom, né? Então vou lá. Quando eu chego lá, tá a outra, né? A mãe dela, que é, no caso, seria a mulher dele. Bom, por que eu tô dizendo que eu acho que ela não é a mulher dele? É porque eu já desconfio disso faz algum tempo, tá? Acho que desde a primeira vez que eu conversei com ela, eu já comecei a desconfiar disso. Porque assim, em primeiro lugar, elas vieram aqui essa semana, elas vieram treinadas do qual que ia ser a ação delas comigo, tá? Elas vieram treinadas. Porque você veja bem, a mulher, né, a E, vou chamar ela de E, ela é uma pessoa que conversa, ela conversa bastante, assim como eu, sabe? Então, a primeira vez que nós conversamos, assim, na câmera, né, fazia alguns dias que eu sabia que ela estava com ele, que eu fiquei sabendo pela ex dele, a H, né? Aí nós conversamos na câmera e foi uma conversa agradável, não pense que foi briga, que foi xingamento, ofensa, nada disso. Foi uma conversa agradável. Claro que eu não gostei de muitas coisas que ela falou, né? Porque ela defende ele, né? Mas ela é uma pessoa que conversa, é uma pessoa assim madura, que sabe conversar, né? Então, esse é um detalhe. E elas estavam aqui, e essa filha dela eu sei que ela não é desse tipo, tá? Ela é um tipo bem agressivo, porque o K, ele só terminou com H por causa dela, da filha, não por causa da mãe. Quer dizer, ele estaria então com a mãe desde agosto, diz ele, mas primeiro ele falou que era desde julho de 2023. Julho foi quando ele esteve comigo. Daí quando eu falei, em janeiro que ele me procurou, né? Quando eu falei, não, mas Julho, então, você estava aqui na minha casa? Ele falou, não, é desde agosto, ele falou. Eu falei, tá. Acho que ele estava, bom, não sei. Eu não sei porque dele você pode esperar tudo. Mas acontece o seguinte, então, e depois ela falou também que era desde agosto, quer dizer que na memória dele era julho. E quando ela falou comigo, ela falou agosto, igual ele falou, assim, tipo, ele falou para ela, não, mas diga que é agosto, senão pode ficar a pessoa braba. Eu acho que ele estava presente naquela conversa, tá? O que demonstra que ele é uma pessoa bem fria, né? Porque eu falei várias coisas dele ali, e ele, comigo, ele foi muito nervoso. Ele gritou muito comigo aqui, naquele dia. Eu acho que tudo é de caso pensado que ele faz, sabe, gente? Esse homem faz tudo assim, muito bem planejado. E por que eu sei que ele estava presente? Porque eu conversando com ele antes no celular, ele fazendo um áudio para mim, de repente tocou um telefone que devia ser o segundo chip dele. E daí ele desligou e eu prestei atenção no toque. E quando eu estava conversando com ela, esse mesmo telefone tocou, só que mais longe. Então não era o celular dela, tipo assim, ela tinha um segundo chip. Não era. Até porque ela estava na câmera, né? Ela tinha que me dizer que ia desligar qualquer coisa assim. Não, o celular tocou, tá? Bom, tem um outro detalhe que aconteceu uma vez que
talvez ela seja a mulher dele por esse detalhe. Porque um outro dia que eu estava também conversando com ela, só que nós não estávamos conversando na câmera, tá? Nós estávamos fazendo áudio. E ela estava fazendo áudio e de repente fez um barulho assim na porta, acho que devia ser de entrada da casa, não sei. E ela deu uma parada, ela ficou ansiosa assim, ficou assustada. Devia ser ele, né? Ou ela estava esperando por ele. Isso é coisa de mulher, né? Quando está ansiosa esperando um cara que não chega sempre na hora certa, entendeu? Um cara que chega na hora que ele quer. Então, eu acho que talvez, então, esse ponto seja, embora possa não ser também, né? Não é uma certeza, mas eu presto muita atenção nesses detalhes, sabe? E, bom, uma coisa, o áudio que ela fez quando ela estava, diz ela que ela estava muito nervosa, com muita raiva, que ela fez uma ligação para a mãe da H, que é a ex do K. Ela falou assim, que imagina, aquela velha de 72 anos, ela falou isso. É uma velha de 72 anos que ficou um dia com o fulano e papapá, tá? Ela entrou nessa. Bom, eu não tenho 72 anos, eu tenho 67, né? E ela tem 57. Eu sou 10 anos mais velha que ela, tá? E a H, que é a outra ex, tem 47, veja que quanto 7, né? É estranho tudo isso porque eu sei que ele prefere pessoas bem jovens, né? Então por que será que ele anda com as coroas? Qualquer pessoa inteligente saca, né? Aí, aí aqui nessa conversa, o que a filha dela fez questão de falar, porque elas estavam bem treinadas nessa conversa. Elas não quiseram entrar. A mãe até queria entrar. Mas a filha falou que não, porque ela morava em Curitiba, que ela tinha que arrumar as coisas, ir embora. Onde será que ela ia arrumar as coisas? Então elas estavam aqui, hospedadas em algum lugar, né? Talvez em Matinhos, Caiobá, não sei. E eu não quis entrar, fez questão de não entrar. Mas a mãe ia entrar para conversar, mas ela falou que não ia entrar. E elas queriam armar um barraco. Elas armaram um barraco ali na frente, né? É que ninguém ligou, não tinha um vizinho prestando atenção, nada. Mas, tipo assim, aí ela começou a falar, a filha falou assim, que vocês não têm idade, que era para parar de discutir, vocês não têm idade, porque você tem a idade da minha mãe tem a tua idade, vocês têm a mesma idade. Ela fez questão de falar essa frase. E é uma mentira, né? Ela sabe a idade da mãe dela. Então, no caso, ela estaria ofendendo a mãe dela, não é isso? Se a mãe dela não falou no áudio que eu sou uma velha de 72 anos, quer dizer que ela se acha jovem, né? Então, me chamava de velha. Como eu disse, na verdade, eu tenho 67. Aquela velha, eu sou uma velha, então, portanto, ela é mais jovem. E aí a filha fala que nós temos a mesma idade. Não era o caso dela chegar, dela corrigir isso, dela falar assim, não, eu sou 10 anos mais nova, ela tem tal idade. Ela devia até pensar que eu tinha 72, então ela devia dizer isso. Ela já está sabendo que eu não tenho 72, né? Não que eu falei, mas alguém falou para ela isso. Essa frase, principalmente, ela foi muito bem treinada, tá? E quem que treinou a filha para falar isso? Foi o K. Ele treina. Ele é uma pessoa que ele adestra pessoas. Ele é um adestrador de pessoas, tá? As pessoas que têm intimidade com ele, que se envolvem, que gostam dele, ele adestra. Eu conheço uma mulher que faz isso, sabia? Ela adestra cachorro muito bem. Ela adestra criança muito bem. E ela adestra adultos muito bem. Essa é a pessoa que eu conheço, tá? Os adestrados morrem de medo dela. Inclusive os cachorros. Tá? E o K é um adestrador. Quem vê aquela live no modo editado, porque a live está no YouTube nos dois modos. Está no original, sem edição nenhuma, né? Daí é bem seca, assim. Eu vou publicar lá no Privacy também, assim, desse jeito, seca. E no blog, Cartas a K Sem Resposta. Eu vou publicar nesse blog, só que nesse blog ele vai o link do YouTube, né? Então ele é não listado, quer dizer que ele não aparece. Se acessar meu canal, ele não aparece. A não ser que você procure lá o título, eu acho. Não sei como é que funciona. Mas ele tem que ficar não listado para ele poder ir para outro lugar. Se ele ficar privado, não adianta. Daí a pessoa não consegue acessar.
tá? Então ele está não listado. E ele vai aparecer blog, Cartas a Cá Sem Resposta, porque eu acho que eu devo pôr esse original e não o editado. O editado está aberto no YouTube. No editado não tem nome de ninguém, tem uma edição tem a vinheta final do Eu Cá, né? Ficou legal, assim, sabe? Eu montei, né? Então eu cortei aquele início até elas chegarem e depois eu coloquei uma parte, assim, porque a gente faz esse tipo de coisa para chamar atenção, assim, sabe? Porque sempre que você começa uma live é devagar que você está falando, né? Então o raciocínio vem vindo. E aí chega uma hora que tá legal, então você corta nessa parte um pedaço e você coloca no começo. Porque ali chama, né? As pessoas, entendeu? E se chamar, porque o que chama mesmo hoje em dia é fazer uma coisinha curta, né? De 1 minuto em qualquer lugar. Mas aí, eu nem publiquei no YouTube também essa parte editada, porque também não está entrando, no YouTube não, no Facebook, né? Também publiquei lá o link, eu fiz aí um corte pequeno assim, uma chamada, como se diz, né, para as pessoas acessarem o link e irem para lá, porque ficou bem interessante essa live, porque elas vieram, né? E eu não esperava isso, aconteceu. Eu estava fazendo uma live no Instagram, de repente aparece as pessoas. Eu podia ficar com medo, porque, veja só, outra coisa, essa mulher, como eu falei, essa que se diz a mulher do Cá, ela gosta de conversar, que eu sei, e ela era curiosa para me conhecer, acho que saber onde eu moro, como que eu vivo, sabe esse tipo de coisa? Tanto que ela tinha marcado, ela queria marcar comigo para ela vir, ela falou que ela vinha para a praia um dia da semana e que ela queria vir aqui na minha casa tomar um café comigo, foi isso que ela falou. Ela não falou assim, vamos nos ver, vamos em algum lugar aí, um bar, tem tanto bar, né? Tomar alguma coisa, uma cafeteria, assim, comer, sei lá, conversar. Que seria mais legal, né? Uma coisa, assim, digamos, neutra. Não, ela falou que ela vinha aqui, queria tomar um café comigo. Só que é o seguinte, eu não aceitei, porque eu fiquei com medo. Eu achei que ela podia vir aqui e me envenenar, sabe? Eu achei que podia ser isso, porque ela fez tanta questão de falar do café. E vai se ela trouxesse já o café? E vai se ela trouxesse um bolo, né? E aí eu ia dizer que eu não ia comer, por quê? Eu não ia tomar um café? Ou qualquer coisa que ela trouxesse para beber, por quê? Aí já não dá para ter uma conversa. E ao mesmo tempo eu ia então beber, me arriscar? Não, porque ele podia estar no carro. É claro que ele podia estar no carro, não tinha medida protetiva naquela época ainda. Ele podia estar no carro. E ela me envenenar com qualquer coisa, sei lá o quê. Eu ficar meio grogue assim, sabe? E aí ele entrar, eles me botaram no carro, se o vizinho visse, diziam que eu tinha passado mal, qualquer coisa. Ele disse, tem uma cara decente, né? Então o vizinho não ia se preocupar. Inclusive ele já esteve aqui, o vizinho viu bem ele quando ele veio aqui. E aí eles podiam me jogar no mar, por exemplo. Ou me levar para a estrada lá da Graciosa e me jogar naquele precipício. Eu não sei, gente, podia acontecer qualquer coisa. Eu espero qualquer coisa das pessoas hoje em dia. De qualquer pessoa eu espero qualquer coisa, inclusive de filho. De qualquer pessoa eu espero qualquer coisa, porque eu sei que as pessoas podem fazer qualquer coisa com a gente. Olha o que estão fazendo lá com as crianças de Gaza. Se você, depois de saber do que estão fazendo lá, você não esperar qualquer coisa das pessoas, então não sei. Porque é claro que pode ter. A gente não sabe o que tem por trás de uma coisa que a pessoa está te falando, que ela está querendo fazer com você, conversar, te levar no lugar, a gente não sabe o que tem. O meu ex-analista, eu fiz 11 anos de análise com ele. Gente, eu confiava nele, eu dizia, até escrevi isso. Ele fez a apresentação num catálogo de uma exposição minha, A Estética da Loucura, e eu daí escrevi também nesse catálogo, eu escrevi assim, que ele era uma corda esticada no abismo da minha mente, entende? E eu falei uma vez para ele que eu caminharia, que ele era a única pessoa do mundo com quem eu caminharia à beira de um abismo, de olhos fechados. Eu falei isso para ele, gente, eu confiava tanto nesse homem. Eu achava tanto que ele queria o meu bem. E, no entanto, agora que eu converso com ele, agora eu já nem consigo mais conversar. Eu comecei a conversar com ele em 2021. Ele é um desgraçado e ele me detesta, esse homem. Porque ele é um misógino. Ele é tão misógino que ele diz que misoginia não existe. Entende? Porque ele é psicólogo, né? Então, ele pode sempre se basear no conhecimento dele para negar uma coisa. E ele nega que misoginia exista. Ele diz que não existe homens com ódio de mulheres, que ele pode ter ódio de alguma mulher porque aconteceu qualquer coisa. Mas ele diz que não existe misoginia. E ele é um grande misógino.
tá? E ele é um controlador, ele está se mostrando hoje. E por que ele tomou essa coragem agora de ser assim? Por causa do Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro, muita gente mostrou quem é aqui no Brasil, né? Então, essa relação que as pessoas têm, assim, com outras pessoas, ela se tornou mais madura, de certo modo, porque hoje as pessoas já não confiam, assim, como era antes. Antes, uma pessoa te agredia e você não sabia por quê, o que tinha por trás daquilo. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu tratei essa pessoa bem, eu sou, né? A gente não sabia o que havia. A gente sentia uma coisa muito ruim. Sempre sentimos, né? Quando alguém é agressivo do nada, e você não fazer nada. Te dá uma indireta, assim, tipo... Uma coisa que humilha, qualquer coisa que te humilhe. O que humilha a gente, na verdade, é quando uma pessoa ofende você daquilo que você é, né? Se alguém chegar aqui na minha casa e disser assim... eu não gosto aqui dessa mesa, tá? Você não devia ter isso aqui é feio, horrível. Isso aqui não sou eu, gente, né? A mesa não sou eu. Ela tá aqui. Eu posso ficar chateada, puxa, então eu devia trocar a mesa e eu tô sem dinheiro para comprar outra mesa. Mas não é uma coisa que me ofenda a minha essência, entende? Agora, se a pessoa chegar para mim e disser, eu não gosto da tua boca, é feia, me dá, sei lá. Aí isso vai me ofender, porque eu não posso mudar a minha boca, né? Eu não posso pôr uma boca nova, né? Então, isso vai me ofender, entendeu? E quando as pessoas querem ofender a gente, elas falam daquilo que te pertence, que é essência tua, e que você não pode mudar. Então, o bullying, ele é referente a isso. Por que o bullying, ele ofende tanto? Porque ele ofende uma pessoa naquilo que ela é, que ela não pode mudar. E normalmente essa coisa é uma coisa física, é uma coisa material, são as coisas materiais que a gente não consegue realmente mudar. Se a pessoa disser, você é grossa, você é estúpida, você fala de um jeito estúpido, você pode mudar isso, né? Vai dar trabalho, mas você pode mudar. Ainda mais se você não quer ser uma pessoa estúpida. Então você pode mudar, você pode começar a observar, pode ler como você comporta e tal. Essas coisas pode. Agora, se a pessoa ofende o teu físico, você, por exemplo, é careca. Aí alguém diz pra você, eu não gosto de você, dessa tua careca. Gente, o que a pessoa vai fazer? Então ela vai usar uma peruca. Mas não é cabelo dela, né? Sabe, eu não gosto de você porque você é muito baixinha, gorda, a tua pele, a tua cor, sabe? Então, por isso que essas coisas são horrorosas. E é claro, aí falando de pele, de cor, aí racismo já é uma coisa muito mais ampla, né? Porque as pessoas morrem por causa de racismo, né? Elas são mortas, então isso aí já é uma coisa muito maior, né? Mas os preconceitos são vários, certo? E agora, por que eu tô falando isso? Tá, a moça me ofendeu, né? A filha dela. Ela ofendeu a minha parte financeira, né? Ela falou que ela tinha um financeiro muito melhor, que ela podia resolver problemas com o dinheiro que ela tinha. É lógico, né? Quem tem dinheiro resolve muito mais problemas do que quem não tem, é óbvio. Inclusive, eu ainda não paguei uma investigação para esse cara, cujo livro, de quem eu estou escrevendo um livro, sobre quem eu estou escrevendo um livro, porque eu não tenho dinheiro, é claro. Porque para pagar um investigador, gente, é caro. É um cara, assim, de elite, é investigador de elite, que teria que investigar. De internet, e de elite, sabe? É assim que chama, investigador de elite. Quer dizer que é um cara muito bom, né? E eles investigam rápido também. Então, todas as coisas que eu fico reunindo, essas provas que eu pego aqui, que eu pego ali, e que eu tento juntar, comparar e observar. Gente, eu observo até cenário das coisas, sabe? Cenário. Onde que essa pessoa está? Será que esse perfil realmente... Porque não tem o nome dele, né? Será que realmente é dele? Eu observo o cenário. Eu observo o corpo que ele fez. Eu observo que tem perfil dele que tem a tatuagem dele no braço. Entende? Eu observo que ele está sempre num cenário que ele gosta muito. Então ele faz a outra personagem naquele mesmo cenário. Sabe? Várias coisas. Aí eu vou lendo as coisas do perfil e eu vejo
que esse perfil ele tem algumas nuances, porque ele vai mudando. Se ele faz, por exemplo, um perfil feminino, né, tem que parecer uma mulher, né, não só fisicamente, mas assim, tipo, psicologicamente. Só que tem uma coisa, ele realmente não é um psicólogo, ele realmente não tem conhecimento da alma de uma mulher, porque ele não se interessa por mulheres, ele não se relaciona com mulheres, de verdade, né, relacionamento, ele não conhece mulheres, assim, por dentro. Então, sempre as mulheres que ele faz, elas são muito masculinas, elas têm uma mente masculina, sabe? Elas falam coisas do tipo, como é que eu posso, puta, agora chega a lembrar, coisa que só um homem falaria, sabe? Tipo, eu só fico com uma pessoa se ela for não sei o que, papapá, legal, senão eu vou pra cama e eu descarto, digamos uma coisa assim, porque o homem faz isso, né? Então, digamos que a personagem feminina dele fala uma coisa assim, que nenhuma mulher ia postar um troço desse, não posta um troço desse na internet. Se falar alguma coisa parecida, não é dessa forma que fala, entende? Aí eu já sei que é personagem masculino, mas não é só por isso, porque pode ter muitos homens que façam isso também, né? Mas é também porque ele sempre tem duas coisas dele que sempre são a mesma, em qualquer perfil. Essas duas coisas sempre ele faz, é dele. Ele sempre qualquer perfil dele é comunista e qualquer perfil dele é ateu. Sempre. Quer dizer que essas são características das quais ele se orgulha. Entendeu? Bom, ateu eu acredito que ele é mesmo. Acredito, até pela coragem que ele tem de fazer tanta coisa com as pessoas. Tem que ser uma pessoa realmente que não acredita em Deus, que não acredita em vida após morte, que não tem medo de castigo, nada disso. Eu acho que ele realmente é ateu. Agora, comunista, eu tenho certeza que ele não é. Eu tenho certeza absoluta que ele não é comunista. Pelas conversas que eu já tive com ele, pelas coisas que ele posta. Ele é um cara que ele admira Sylvester Stallone, aquele Rambo, sabe? Aí já mostra a falta de cultura dele, né? Ele admira Rambo, ele admira também aquele Rock, Balboa, também é do Sylvester Stallone. Quer dizer, ele admira um cara fortão, assim, né? Todo... Quem mais que ele admira? Ele admira Anitta. Pense bem. Anitta ele admira. Não Madonna. Ele não admira a Madonna. A Madonna é diferente da Anitta, que a gente sabe, né? Eu não gosto da Madonna, mas eu reconheço a diferença que há entre Anitta e Madonna. E entre a Lady Gaga. A Lady Gaga eu gosto. A Lady Gaga eu acho ela bem superior à Madonna, assim, em termos de talento, de cabeça, de sensibilidade, sabe? Não é também uma cantora que eu curto muito, não curto, né? Mas eu vejo nela uma sensibilidade bem maior. A Madonna eu vejo ela, não que ela não tenha, né? Ela tem muita coisa, claro, ela fez toda uma revolução aí na música também, né? Embora eu prefira muito mais uma revolução do Michael Jackson, digamos, falando dos performáticos, né? Mas ela assim, ela é muito mais comercial mesmo, a Madonna, né? Ela faz coisas mesmo assim para, eu percebo, né? Para chocar. Não que não tenha uma verdade ali, porque tanta gente se identifica, até porque tem. Mas é para ser chocante, né? Você pode falar diversas verdades, como no cinema, por exemplo, um cineasta maravilhoso como Pasolini, por exemplo, o próprio Bergman e tal, e eles não são chocantes, assim, eles não fazem show, é isso que eu quero falar, não é um espetáculo, já o Fellini fazia, né, show, mas eles falam de coisas bem revolucionárias, principalmente o Pasolini. O Bergman ele é mais investigativo, assim, né, se aprofunda na mente, né, mas o Pasolini ele é bem mais chocante, né. Então a Madonna tem isso. Agora a Anitta, a nossa Anitta aqui, a Anitta apenas ela é uma mulher sexy, que ela faz um monte de performance sexual. É isso que ela faz. E por isso que ela agrada homens, né? E não mulheres. Entende? A Madonna, ela agrada mulheres, ela agrada o público gay, né? Então ela é uma voz expressiva das pessoas, tá? E a Lady Gaga, ela agrada pessoas mais como eu, por exemplo. Ela é mais profunda, ela vai mais na sensibilidade, tá? Embora, como eu disse, eu não sou fã dela, eu não conheço muito o trabalho dela, mas o que eu vi, eu percebi isso, né? Eu gosto muito mais de Janis Joplin, por exemplo. Essa é uma que eu adoro, né? Mas aí, ele gosta da Anitta. Então, tudo isso evidencia a falta de cultura dele. Se eu tivesse conhecido os perfis desse homem antes de ter estado com ele, eu não teria me apaixonado por ele nunca. Aliás, eu acho que eu nem teria estado com ele, sabe?
Eu me apaixonei por causa das nossas conversas. As pessoas acham que é porque ele é bonitão, tal. Não foi por causa disso, não. Porque é bonitão, gente. Tem tantos homens que são bonitões, né? E a gente também se apaixona por cara que é feio, que não tem nada de bonito. E você se apaixona. E quando você se apaixona, ele fica lindo, né? Assim que funciona. Mas as nossas conversas foram bacanas, assim, não. Eu, burra, ainda inexperiente, eu acreditava que a conversa que eu estava tendo com ele, que ele também entendia dos assuntos. Né? Porque hoje é fácil, se você tiver 2 celulares, ou mesmo um, né? Você está conversando e você tira um pouco dali e tal. Você pesquisa o que a pessoa está falando. Nós estamos falando de Freud, então ele pesquisou o assunto. Na hora que eu coloquei ali complexo de Édipo, por exemplo, é muito simples. Chega lá no Google, complexo de Édipo, vê rapidamente alguma coisa ali que você sabe falar e você fala, você escreve, né? Então, ele não falou nada pornográfico, assim, porque os caras sempre falam, né? Eles começam a conversar, de repente eles já soltam uma besteira, assim, né? Deixa eu te ver na câmera, fica de pé, sabe esses lances, ou qualquer outra coisa pior que isso, né? E ele não fez nada disso, mas ele veio depois com um papo erótico, quando ele queria vir para cá, que ele estava querendo vir para cá, daí ele veio, de surpresa, ele me ligou, era já meia-noite mais ou menos, tá? Ali começou a rolar. E tanto que daí no dia seguinte eu queria que ele viesse mesmo, né? Bom, eu não vou contar essas partes que eu já falei sobre ela. Eu estou falando dessas aqui, né? Então, ele é um cara sem cultura, na verdade, tá? E é por isso que ele pode, de repente, ficar vivendo com uma pessoa como ela, que ela não tem cultura nenhuma, essa mulher dele. Ela mesmo conta que ela estudou até a 2ª série do colégio, né? Do ginásio. Não, do ginásio não, do primário, no caso. Ensino fundamental, né? Hoje em dia. E que ela trabalhou muito, ela conta que ela foi empregada doméstica e tudo mais. E ela teve a sorte na vida, porque foi uma sorte, gente. Esse tipo de casamento que ela teve é uma sorte, né? Ela teve a sorte de conhecer o homem que foi o marido dela, que era um homem, assim, foi um grande empreendedor, o marido dela, né? Tanto que ele montou o negócio, que hoje está com ela. E ela foi trabalhar com ele, então ela não pensou também em estudar, ela ficou só trabalhando com ele, tá? E teve os filhos e tal, e ficou décadas com ele. Ele devia ser muito bom para ela. Foi isso o que eu percebo é isso, porque até por fotos que eu vi do passado, assim, que eu fico rolando lá no Facebook, quando uma pessoa de algum modo entra na minha vida, porque ela entrou de algum modo, né? Não está na minha vida, mas de algum modo ela entrou ali, até com uma personagem do livro que eu estou escrevendo, né? Eu vou pesquisar sobre a pessoa. Eu fiz isso também com a outra, a ex dele. E com ele também. E ela era feliz. A gente percebe que ela era feliz. Não no final, porque no final ele estava doente, né? Então devia estar bastante tenso ali a coisa, né? Mas ela foi feliz. A gente vê quando uma mulher é feliz pelos olhos, sabe? Você se olhar bem nos meus olhos agora, você vê que eu não sou feliz, né? Você dá pra ver isso. Porque eu tenho um olho duro hoje em dia. E uma mulher feliz, ela é devastada. Já ouviu falar disso? É devastação. É uma coisa do... O Lacan que descobriu isso, né? A mulher feliz, primeiro... Então, o que é devastação? É quando cai o semblante da mulher, sabe? Enquanto a mulher está com o semblante dela, assim, seja maquiada, montada, né? Toda bonitona, assim, ela não está apaixonada de verdade por um homem, tá? Ela não está. É isso que os homens precisavam entender. É realmente a hora que ela se apaixona de verdade, é quando esse semblante cai e que ela é a alma dela de que transparece, né? E a maioria dos homens não gosta desse semblante da mulher, tá? Mesmo que eles não sejam misóginos ou qualquer coisa assim, talvez porque isso pressuponha uma responsabilidade que o cara ali vai ter que ter com essa mulher, sabe? Até, como diz aquele livro lá, né? Você se torna responsável por aquilo que cativa. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Porque realmente a gente é responsável por aquilo que a gente cativa. Isso a gente vê bem numa criança, né? Se você... Quando você tem um filho, você meio que não percebe muito isso, porque meio que é uma obrigação, assim, né? Mas quando você tem um neto, você percebe, né? Se aquele neto... Porque eu, por exemplo, tenho 2 netas. E uma das minhas netas, ela começou a me adorar depois de um tempo. Porque eu comecei a cuidar dela na pandemia, lá em Morreço, eu me mudei,
Então ela ficava comigo. E a minha filha começou a deixar, porque tinha que trabalhar, tudo, né? E não tinha escola e tudo mais. Nossa, gente, a criança, ela se apaixonou por mim. Ela queria ficar o dia inteiro comigo. Chegou um tempo que eles diziam assim, então você liga a hora que você quiser ir embora. Coitada de mim, né? Bom, eu digo assim, coitada, porque era muito assim, ela queria brincar demais, ela queria brincar de tudo. Porque criança tem muita energia, né? Então, era de teatro, era de artes plásticas, era de música, era de boneca. Olha, gente, o que eu brinquei com a minha neta foi impressionante. Foi legal para mim, isso me deu uma energia assim vital e eu tive que exercitar todo um lado assim de improviso, de poder improvisar as coisas, personagem, fazer voz de personagem, sabe? Várias coisas, foi muito legal, tá? Então, foi uma puta de uma responsabilidade isso, né? Não é? E você daí tem que lidar com isso, sabe? Até a mãe não pode ficar com ciúme, por exemplo. Você não pode deixar a mãe da criança com ciúme. E naturalmente a mãe fica, né? Eu acho que poucas mães são como eu, porque eu não tinha ciúme. É que era uma idiotice, pensando bem. Eu não tinha ciúme dos meus filhos, eu deixava eles com todo mundo e eu não achava nunca que eles iam gostar mais de outras pessoas do que de mim. E realmente isso não acontecia quando é criança, porque a criança, quando ela tem a mãe, sempre é a mãe, né? Quando ela é pequena, depois de adulta é outra coisa. Né? Então, sempre a mãe vem em primeiro lugar. Por mais que ela fique com 500 pessoas e veja pouco a mãe sempre vai ser a mãe, né? Interessante isso. Então, os homens não gostam quando as mulheres realmente se apaixonam por eles, porque eles sentem. Porque daí é a hora que realmente ele não vai mais se preocupar que ela seja sexy para outros homens. Ele não precisa mais se preocupar com isso daí. Porque daí ela é dele. Ela é dele e ele sabe que ela é dele, né? E essa mulher, então, do K, tem esse detalhe também. Ela, quando ela estava com o marido dela, ela era do marido dela. Ela era, realmente. Ela estava feliz com ele e ela tinha aquela expressão devastada, aquela coisa da mulher apaixonada, sabe? E ela não estava sofrendo, né? Quer dizer, não era um cara filho da puta, porque se a mulher entra nesse estágio e o cara for um filho da puta, aí ela tá perdida, gente. O que acontece é isso, tá? Se ela entrar nesse estágio, né? E o homem for um lazarento, que é o caso do K. O K é um lazarento, tá? Eu me apaixonei por ele. Eu fiquei também nessa devastação, mas foi por pouquíssimo tempo, né? Porque ele, inclusive, ele se aproveitou disso para ser sádico comigo, né? É isso que foi. Então eu sei que ele tem isso, tá? E ela não tem essa devastação com ele de jeito nenhum. Pelo contrário, ela está cada vez mais arrumada, né? Mais pintada, mais um olhar todo muito assim, aceso, sabe? Sorrindo e querendo mostrar que está feliz. Ela está muito querendo mostrar que ela está feliz do lado dele, porque exatamente ela não está feliz. Porque senão ela não tinha que querer mostrar que está feliz, né? E ela começou também a querer muito postar ela com ele nas redes dela. Eu acho que ela insistiu com ele sobre isso. Ou, não sei, ou alguém fez algum comentário, ou ele até percebeu, porque ele não gosta de postar ele com ninguém nas redes dele. Porque as redes dele são uma vitrine que ele tem, as redes verdadeiras dele, são uma vitrine que ele tem para capturar presas, porque ele é um predador, tá? Então ele usa as redes sociais para capturar suas presas. O TikTok ele usa para capturar garotos, bem jovens, bem jovens. O Instagram, eu não tenho mais acesso aos Instagrams dele, mas também era para captar garotos também. Eu acho que ali ele fazia mais assim, eu acho que ali ele entrava em contato realmente com os garotos, né? Mas também agradava as mulheres, né? Porque ele estava sempre, ele estava assim, sempre bonitão ali, bem de senhor, assim, era a rede que ele era mais senhor, assim, sabe? O TikTok ele era totalmente o militante comunista, né? É até engraçado, nossa, gente. Agora que entendo melhor o que ele estava realmente fazendo, porque eu saquei todas essas coisas já, assim, de início. Eu saco as coisas muito rápido, assim, se eu estou interessado nelas, né? Então eu saquei muito aqui que era muito estranho aquele TikTok dele, sabe?
tinha aquelas frases de guerra, e logo eu saquei, porque depois do que ele fez comigo, eu saquei logo que aquelas frases de guerra dele, ele aplicava aquelas táticas de guerra em mulheres, eu saquei logo aquilo. E que ele aplicou em mim, que a gente foi muito duro, sabe? Por isso que o título do livro é Eu, K, o combatente sexual de mulheres. Porque ele só veio até mim, um dos motivos que ele veio até mim, foi para combater a minha sexualidade, foi isso. E devia ser uma coisa que desagradou muito ele, quando ele conversou comigo, e eu escrevi um livro, né, BDSM e tal, ele deve ter ficado com muito ódio, assim, de mim, sabe? Então ele veio aqui para me transformar em homem, sabia que foi isso que ele fez comigo? E foi isso. Quer dizer, ele sabia que eu estava querendo tanto ele, porque eu queria que ele me fizesse mulher. Ele sabia disso. Então ele veio e ele me fez homem. Entendeu? Quando eu publicar o livro, vocês vão entender melhor essa parte, né? Pensa assim na hora. Você acha que é uma coisa da fantasia, ele precisava realizar uma fantasia que ele não conseguia realizar com mulheres? Gente, você acredita, sabe? E você pensa, não, é um momento, isso aí, depois ele vai ser um homem normal, como todos os outros, né? E não é, não foi nenhum momento normal como todos os outros, sabe? Foi, quando ele tentou ser normal, como todos os outros, ele foi agressivo, ele me machucou, entende? Então eu sei, é por isso que eu acho que ela não tem um relacionamento sexual com ele, sabia? Ela não tem. E se ela tem, é muito insatisfatório, demais. E o que ela tentou me convencer, não aqui, né? Mas naquela primeira conversa que nós tivemos, é que ele era um cara, assim, que ele transava a noite inteira com ela, que ele era uma maravilha, que era uma paixão, que era uma loucura. Bom, em primeiro lugar, eu não acreditei, claro, né? Por isso eu transei com ele. Porque ela falou que ele chegava sexta na casa dela e ficava até terça. E que então todas essas noites eles transavam feito uns loucos, sexo selvagem, uma maravilha, e 3, 4 vezes por noite, sabe, a madrugada inteira. Gente, em primeiro lugar, ela trabalha, ela ia conseguir então ainda trabalhar? Ele é um vagabundo que eu sei, mas ela trabalha. Outra coisa, ele tem 55 anos. Um homem de 55 anos não faz isso diariamente com uma mulher, né? Ele um de 20 faz, um de 25, né? Até uns 25 mesmo, uns 27, 30 no máximo, e deles fazem. Depois já não fazem mais, os de 40 já não fazem mais. E ele não gosta de mulher, porque eu sei. Então não adianta ela vir me falar isso. Então de onde queria tirar tanta inspiração assim? Né? Ela quis parecer gostosa. Com a outra namorada que ele tinha, que ele ficou 4 anos, ele ficou 4 anos sem transar com ela. E ela era linda, gente, ela é linda. Ela é aquela mulher assim que qualquer homem que seja homem, o que ele mais vai querer quando ficar com ela é transar. E o cara não queria. Ele falou, envolveu ela num papo romântico de que ele era o homem amado, honrado, intocado e que o amor deles estava entrelaçado nas estrelas. E ela acreditou, gente. Eu não sei se ela acreditou, enfim, que era uma coisa romântica e ela talvez achasse que aquilo ainda ia, sabe, ia acontecer. Ela não sabia que ele é o maior tarado que existe, né? Mas tarado não também por isso que essa atual fala. Ele tem parafilias, entende? É isso, ele é tarado pelas parafilias dele. Então, se ele realmente fizesse isso que ela fala que ele faz, ele estaria inspirado numa outra coisa e não nela, tá? Eu não estou falando isso por inveja ou por qualquer outra coisa, não. Eu estou falando isso porque é uma coisa óbvia de você entender. Ele teria então que estar com uma outra fantasia bem pornográfica assim na cabeça. Aí eu tenho que imaginar qual é. Eu posso imaginar qual seja, tá? Porque é por esse motivo que ele está lá com ela. Um dos grandes motivos é esse, tá? Mas eu não acredito. Porque veja bem, porque ela não saberia que ele tem essa fantasia na cabeça, né? Ele não ia falar para ela. E ao mesmo tempo ele ia transar feito um louco com ela, digamos, todos esses dias. Então ela estaria o quê? Satisfeita, sexualmente satisfeita. Aí ela estaria com aquele semblante caído, apaixonada, mas com o semblante caído, entregue, feliz e satisfeita. E ela não precisava nem ficar me contando essas coisas, porque daí para que ela ia me contar esse tipo de coisa? Para me atiçar, né? Para eu pensar, opa, eu quero esse homem de volta, quero ele para mim. Não é? Quem tem uma coisa muito boa não fica contando.
certo? É lógico. Porque tem que ser burra para fazer isso, né? Não tem? E as mulheres nesse ponto, elas não são burras, né? Elas não ficam falando para as outras mulheres. Ai, porque o meu cara tem um pau desse tamanho, porque é maravilhoso, porque funciona. As mulheres não falam isso, gente. A gente não é idiota. Todo mundo sabe que tem muito mais mulher no mundo que homem. Em primeiro lugar. Você não conhece a outra, você vai saber o que a outra vai pensar de... né? É até engraçado quando tem uma mulher que fala esse tipo de coisa e daí de repente você vai para a cama com ele, acontece alguma coisa, você vai e você vê que não é a verdade. Tipo o tamanho do pau, digamos. Mas assim, isso já me aconteceu, tá? Eu já constatei isso aí. Aí, então ela estava mentindo mesmo, tá? Agora, é claro, ela podia estar mentindo para mim por uma razão simples, para dizer que ele realmente gosta dela, que ele é apaixonado por ela, que existe um amor ali, né? Ao mesmo tempo que ela revela a falta de experiência dela com vários homens, né? Porque ela pode achar, então, que a experiência que ela tem, que era só com o marido dela, praticamente, acho que era só com ele mesmo, é a mesma que eu tenho. Só que eu já transei com mais de 200 homens, entende? Então, eu não tenho a mesma experiência que ela, né? E ela achou que ela podia, então, me impressionar com essa mentira, que eu ia acreditar nessa mentira. É claro que não, né? Aí, oi, tudo bom? Então, e eu já tendo dormido com ele, né? E sabendo o que ele fez com a outra também. Então, ela mentiu nesse aspecto para mim. Aí é claro que eu posso também auferir, como se diz, eu nem sei direito o que significa essa palavra, mas me veio. Eu posso auferir que ela não é nem amante dele, sabe? Que talvez eles tenham ficado, igual ele fez assim com a ex dele. Transou 2 vezes com ela e depois não quis mais. Porque eu acho que ele não mora mais em Curitiba. Aliás, eu sei que ele não mora mais em Curitiba. A ex dele falou, ele teve um problema com acidente de carro, isso foi em outubro, parece. Eu li a reportagem, porque também eu consegui o link. Teve 2 reportagens, pelo menos. Uma não falava nada demais, só descrevia o acidente. E a outra dizia que o rapaz morreu, o motociclista, que ele me contou que bateu a moto no carro dele. E também nessa reportagem dizia que a pessoa que, no caso, era o motorista do carro, e mais uma outra pessoa, que eles teriam tentado, assim, modificar a cena, chutado as portas do carro, sabe? Para parecer que realmente a moto veio com tudo, assim. Desculpa. E que não, enfim, que a pessoa não teve culpa, né? Não que ele tenha fugido ali na hora do acidente, eu acho que ele não fugiu, eu não sei o que aconteceu. Mas parece que foi isso, e que isso estava pegando, assim, no processo lá. E aí eu fiquei sabendo, então, que ele se mudou de Curitiba por causa disso. E que ele mudou as redes dele por causa disso. Hoje, as redes dele, o Instagram eu não sei, tá? Porque um é bloqueado para mim e o outro é fechado. Então, você tem que solicitar amizade e a pessoa já não aceita, né? Porque a pessoa que fecha já é desconfiada, né? Senão ela não se fechava. E eu não estou afim de fazer um perfil que eu não tenho. Porque você tem que ficar pensando no perfil, né, gente? Que a pessoa não vai desconfiar de nada e para que essa pessoa está aqui, então? Sabe? Então, eu não quero saber também. Mas o Facebook dele, por exemplo, ele é todo mudado. Ele muda até o nome dele no Facebook. Assim. Dá para ver que ele, né? Ele põe a foto dele, mas ele muda o nome. Não faz mais nada lá. O TikTok também. Cada hora ele está com um TikTok diferente, sabe? Agora ele começou a querer de volta fazer aquele TikTok do comunista. Do soldado comunista, ou militante, sei lá o quê. Então, ele não mora em Curitiba, entendeu? A hora que ela tá mais assim, ficando bonita, né? Que ela, inclusive, põe filtro, né? Como eu agora, eu tô falando aqui, eu tô com filtro, tá? É mais legal, né? Se fazer uma live, você tá se olhando, é melhor você ver de filtro. Né? Porque eu não tô toda maquiada, né? Quando você tá maquiada, já não precisa tanto de filtro, assim. E ela tá assim, toda bonita, né? Ela tem a sobrancelha feita. Aquela sobrancelha de diabo que eles fazem, né? Eu não faria isso. Se eu fosse fazer uma sobrancelha, eu ia fazer ela bem clarinha, assim, sabe? Talvez um dia eu faça. E, né? Ela não tá feliz. Ela tá infeliz. Porque ele está agora em Almirante Tamandaré, que eu sei. Ele tá lá. Eu sei porque eu não sabia. Ele coloca que ele estava em Londrina, né? Ele estava colocando. É perto, né? Mas acontece que eles montaram
um negócio deles lá, que tem o nome começa com Tamandaré, assim, é parecido. Então eu já sei que é lá. Tá? E sei também que ele está cuidando desse negócio lá. Porque é isso que ele quer. Ele quer isso, ele ficou com uma empresária, ele casou, namora, sei lá, uma empresária, porque ele quer a empresa dela. Ele quer participar dos lugares. Aliás, eu falei isso para ela. Sabia que foi eu que falei isso para ela? Fui eu que falei. Porque primeiro ela me falava assim, que ela tinha uma caixinha com ele, caixinha. Por isso que eu fiz o vídeo da baratinha lá com a caixinha. Porque ela me falou isso. Ela tem uma caixinha, eles têm uma caixinha de dinheiro, disse ela, que eles tinham uma caixinha que não era para poupança, assim, não era no banco, conta conjunta, nada. Era uma caixinha assim, né? Procurei caixinha aqui. E que... E daí eles colocavam ali os dinheirinhos, assim. Aí depois, no fim do dia, eles iam então jantar, pegavam aquele dinheirinho ali. Imagina, ela é uma empresária, gente. Eu pegava o dinheirinho ali e ia jantar. Ele já ia querer isso, ele faria comigo, talvez, né? Os dois pobres, talvez, ele fizesse comigo isso. Eu e o meu ex-marido, a gente fazia uma coisa assim, nós éramos tão pobres quando nós ficamos juntos, que isso era lá no Rio de Janeiro, né? E em São Paulo também. A gente dividia um x-salada de noite, nós dois. Você vê como uma jovem romântica, ela tinha 20 anos. A minha noite de núpcias eu passei num albergue com meu marido, lá no Rio. E com mais 6 homens no quarto, que é pior, nós ficamos num beliche lá, sabe? E, no entanto, o homem mais rico do Brasil, eu sei que vocês não vão acreditar nisso, eu sei que parece mentira, mas o homem mais rico do Brasil, ele estava louco por mim naquela época. Ele mandava os amigos dele atrás de mim. Os amigos se ajoelhavam até na minha frente, dizendo, não faça isso, não dispense, ele é muito rico. Eu falava assim. E era um velho, né? Para mim era um velho, tinha uns 50, mas eu achava ele super velho. E eu xingava, mas eu dava de dedo na cara do cara, assim, dizia que ele queria me comprar. Daí ele ficava mais apaixonado, porque ele nunca tinha visto uma mulher que não queria o dinheiro dele, entende? Ele nunca tinha visto isso. E eu não sabia que ele era o homem mais rico do Brasil, né? Eu fiquei sabendo, alguns anos depois, quando eu já estava casada, que eu abri a Veja e estava lá ele na Veja, o homem mais rico do Brasil. Eu falei, puta que pariu, esse homem aqui. E depois ele casou com uma mulher que era parecida comigo, sabia? Quer dizer, que eu devia ser o tipo dele. Mas eu não me arrependi. Eu estava lá com o Lutero era bonito, era lindo, e era todo aquele jeito dele, à toa. E eu me apaixonei por ele. Depois teve bastante... Foi bem traumático o nosso casamento. Mas enfim, até hoje eu gosto muito dele. Eu amo ele, até hoje. Afinal, ele é pai dos meus filhos, né? Eu fui casada com ele, então eu não vou amar ele. Só porque nós nos separamos. Só porque foi uma merda o casamento. É claro que não. Não tem nada a ver, o casamento acabou. Mas hoje também ele não fala mais comigo, tá? A mulher dele não deixa mais ele falar comigo hoje. Depois que ela ficou doente, ela cortou toda a relação comigo, assim. Engraçado, antes a gente se dava bem. Aí ela ficou doente e ficou com raiva de mim. Isso acontece às vezes. Porque ela é 10 anos mais nova que eu, daí ela que fica doente e eu não. Eu acho que deve ser por isso, viu? Eu fico pensando que é por isso. Mas aí, então, essa mulher do cara, ela não está feliz. Por mais que eles realmente tenham um caso, então, pode ser. Ele não mora mais com ela. Tanto que ela, agora, no final de semana, eu estou contando fofoca, né? É isso que eu estou contando. Mas é que o livro, eu estou escrevendo ele assim, sabe? Ele está sendo escrito assim. Depois eu vou juntar as coisas, eu vejo, e daí... Ele já tem partes escritas também. As partes escritas dele estão lá no Privacy, sabe? É pouca coisa ainda, mas tem. Está lá no Privacy. Tem mais no Word, né? Eu estou publicando no Privacy e já estou colocando no Kindle. Mas eu não pretendo publicar no Kindle, tá? Eu pretendo conseguir uma editora, tá, gente? Para esse livro, sim. Eu pretendo conseguir. Inclusive, eu vou pedir para ninguém mais, nada menos que a Márcia Tiburi para fazer a abertura. Eu não sei, ela não deve aceitar, mas eu vou pedir, porque eu sou cara de pau, tá? Eu vou pedir. Tem também uma poeta, a Márcia Pfeiffer, não sei dizer o sobrenome dela, que ela vai fazer o prefácio, tá? Eu quero, então, 2 fazendo. O Garçom B, quando eu escrevi, foi uma psicanalista que fez. Daí, claro, ela já ficou falando que eu que tinha o problema, né? Então, não quero saber de psicanalista, né? É muito melhor feminista, né? Que elas entendem o que acontece, né? E... daí tá. Daí no final de semana eles foram, então... porque olhem como ele é cretino. É isso que ela não entende, a cretinice dele. Ou será que ela entende? Tá? Eu queria tocar nesse assunto porque eu acho que ela sabe o que acontece. Ela veio treinada aqui, né? Ele deu um jeito... O que ele fez que eu fiz lá? Que eu tenho um perfil que ela segue,
E que ele também segue ela, tá? E já no direto do TikTok, tá? E acho que do Facebook também. Aí ela, o que ela fez que... Eu não me lembro o que ela fez que atiçou ele, então, o meu perfil. É ele, né? É outra pessoa. Atiçou ele e ele foi lá no TikTok dela olhar. Porque eu já sei que quando eles fazem isso é pra eu ir lá olhar. Eu já sei que é pra ir. Né? Que daí o cara tá me chamando, eu já sei que é isso. Ele manipula as pessoas, então eu sei que é isso. E aí eu fui lá olhar. E quando cheguei lá, o que tinha? Ele com ela e com a filha dela estavam em Bombinhas. Bombinhas é mais perto de Almirante Tamandaré, Maringá, nada a ver com Curitiba aqui, né? Estavam lá, quer dizer que ela saiu de Curitiba para ir para lá ficar com ele, para pagar tudo por ele, né? Porque acho que é verdade. Estavam lá e eles tomando café da manhã, sei lá, alguma coisa assim. E tinha piscina ali, depois tinha ele na piscina com a filha. Gente, eu se fosse ela, não deixava ele ficar tirando foto juntinho da filha dela na piscina, não deixava mesmo. Porque uma das coisas que o cara mais adora na vida é incesto. Essa é a segunda fantasia dele. Erótica, tá? A primeira é bem pesada. É incesto. Ele me falou. É tanto que daí o meu perfil postou dois prints de conversa que nós tivemos no WhatsApp, ele falando isso. Sem o nome, nada, né? Eu acho que ela entendeu, né? Ou será que não? Era para entender, né? Pelo amor de Deus. Cuidado. Bom, então tá. Daí estava ele lá com ela e ele escreveu assim, porque o que eu tinha provocado ele? Ah, sim, provocado porque ele está nos meus perfis, nos meus grupos do WhatsApp do Dália Cor-de-Rosa. Ele entra lá com um monte de perfil ele tá. Sempre tá ele lá, sabe? Perfil falso, mas eu sei que é ele, né? Porque eu já conheci. Então, como eu sei que ele tá lá, eu converso com meu amigo José Carlos lá no Inferninho e eu falo dele, eu posto foto dele, porque ele não tá lá. Não tem ele lá. Então eu posso falar o que eu quiser, são meus amigos. E eu falo coisas que eu desconfio, que eu tô pesquisando. E ele fica muito puto, né? Porque ele tá lá, só que ele não pode dizer que ele tá lá, entende? Então, por isso que ele faz, ela me chamava para daí, ele me dá o recado. O recado que ele queria me dar, então, no TikTok foi o seguinte, ele faz, é uma foto toda preparada, gente, ele prepara tudo, sabe? Ela tomando café ali com os olhos baixos, assim, e ele olhando com uma cara de mal, só que ele não tava mal de verdade aquele dia, ele tava, tipo assim, fazendo cara de mal, deu pra ver que era aquilo. Assim, e a música, não sei se era uma música que estava fazendo isso, ou se estava escrita, que quando eu sou desafiado, eu dobro o aposto. E aí, apareceram elas aqui, quer dizer que ele dobrou a aposta. E o que elas vieram então fazer aqui? E que elas quiseram ficar no portão, a filha quis, né? Eu acho que era mais a filha que estava instruída mais do que ela, sabe? Elas queriam provocar uma briga entre eu e ela, a namorada do cara. É uma briga física, porque ele já tentou fazer isso com a outra ex. Ele está tentando fazer com que eu seja indiciada por alguma coisa que eu fiz para a mulher dele, não para ele. Ele não quer aparecer. Inclusive os áudios que ele tinha feito para ex, para H, era para ela inventar que eu estava perseguindo ela e abrir um BO contra mim, bem explicado, com bastante palavras para me ferrar, para eu parar na cadeia. Ele quer me ver na cadeia, tá? E ela me mandou os áudios. E aí, com isso, eu pedi minha medida protetiva. Eu já tinha um BO, né? E junto desses áudios veio essa burra, dessa mulher atual dele, telefonando para a mãe da ex dele. E a mãe dela gravou também. Tá todo mundo... Hoje em dia todo mundo grava tudo, sabe? A mãe dela gravou, ela falando assim... Então ela falou isso. Porque aquela velha de 72 anos que ficou um dia com ele... Não foi um dia, foram 3. Ficou um dia com ele, porque não sei o que, bababá. Eu já mandei meus motoboys lá resolver o problema com ela e com ele, o problema dela com ele. Gente, também a Eugênia mandou esse áudio. Tinha um problema, teve um problema nesse áudio, porque podia ser só uma ofensa, né, aquela velha, mas tinha outro problema, é que o motoboy tinha vindo. O motoboy veio, um cara que mora aqui, ele mora aqui em Pontal, ele mora em Ipanema, eu moro aqui em Primavera e ele em Ipanema, é pertinho, inclusive.
E quando ele apareceu no meu celular, porque ele apareceu de repente no meu celular, tá? Ele era muito bonito. Eu gostei dele. Eu gostei muito desse cara. Achei ele... O Kai escolheu ele muito bem. Ele fez uma boa escolha. Ele deve ter pesquisado meu gosto, só pode ser, porque ele acertou em cheio. O cara era do meu tipo, da minha juventude. Não de agora, sabe? Mas da minha juventude ele era do meu tipo. Por isso que ele me cativou. Aquele cara, assim, aqueles cabelos longos, todo sorridente. Como eram os rapazes de antes? Os rapazes eram assim. Eles não tinham essa cara de antipático de hoje em dia que os caras têm. Que eles fazem de conta que eles têm, né? Que eles usam essas barbas assim, cabelo curto, e tudo fartão, tudo cheio de academia, e se fazendo de estoico. Estoico, o que mais? É red pill, não sei o que não dá bola pra mulher. Não, era um rapaz simpático, terno, sabe? Terno, isso. Todo sorridente. E ele ficou assim, sabe? Dizendo que ele queria me conhecer, que me chamando de princesa, olha só. E não sei o que, papai, que ele queria vir na mesma hora, me conhecer aqui no portão, pelo menos sabendo que eu morava. Aí eu já fiquei meio desconfiada, falei, esse cara tá querendo meu endereço, né? Eu tô achando que ele quer meu endereço. Porque foi uma semana depois que o áudio eu recebi depois. Mas ele apareceu mais ou menos uma semana depois que a namorada do cara queria vir aqui, conversar comigo, entrar na minha casa, tomar café comigo aqui, que eu não aceitei. Eu falei pra ela porque eu não aceitei, eu falei porque nós somos inimigas, e eu tenho medo de você. Eu falei a verdade, que é verdade mesmo. E daí veio ele. Então me deu uma sensação, quando ele falou aquilo, mas onde que você mora? Não, só passei na frente, pra gente só conversar um pouco. Me deu uma impressão que ele queria saber meu endereço. E para que ele podia querer meu endereço? Para dar pro K. Eu perguntei para ele se ele conhecia o K. Por que o K podia não ter meu endereço se ele veio aqui? Porque, gente, ele podia ter esquecido, né? Ele podia, porque ele veio de carro lá, ele, tipo aqueles blablacar, esse negócio assim. Ele podia ter esquecido, ele podia ter bebido. Ele tinha bebido quando ele chegou aqui. Ele estava com cheiro de álcool. Depois, quando ele fez xixi lá no meu banheiro, ele lavou o banheiro de xixi. Acho que ele fez de propósito aquilo, né? Que eu tive que lavar com querosene na mesma noite, enquanto ele dormia lá, entende? Então, ele podia ter esquecido, e quer dizer que quando ela vinha aqui, naturalmente eu ia dar o endereço. Por isso que eu achei que ele queria vir junto, né? Que ele viria junto para saber o endereço. Vendo que ela disse que ia mandar um motoboy para resolver o problema, ele podia ter vindo aqui até para me matar. Não tinha medida protetiva ainda. E ele foi o único cara... Eu não contei pro meu filho que esse cara vinha aqui. Eu não contei pro meu filho porque ele tinha só 25 anos. Vê que idiota. Eu tinha que ter falado pro meu filho. Porque qualquer homem que eu vá me encontrar, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, eu falo pro meu filho. Eu mando pro meu filho o telefone do cara, o contato, né? Aí no WhatsApp ele já consegue abrir ali, ele vê foto. Eu mando foto do cara também. Tudo que eu sei do cara eu mando. E quando eu vou me encontrar com o cara, na hora que eu tô ali diante do cara, eu falo para ele que o meu filho tem o contato dele. E que meu filho vai me ligar no dia seguinte para ver se está tudo bem. Eu falo. Se por acaso o cara estiver com alguma má intenção, ele dá um jeito de se jogar, né? Infelizmente, a minha segurança é essa, entende? Porque eu moro sozinha, né? E esse cara, eu não fiz isso. Mas ele veio de manhã aqui. De manhã parece mais seguro, né? Mas realmente eu não contei. Eu contei, né? E daí deu tudo tão errado depois. Me deu a impressão assim que ele fez alguma coisa tão parecida com o que o K fez, que parece que ele foi realmente instruído para fazer aquilo, sabe? Eu tive a impressão naquela época, né? Hoje eu já estou pensando em outra coisa, mas eu não vou falar sobre isso. E, bom, daí essas duas vieram aí, então elas queriam armar um barraco, primeiro porque a filha falou aquilo, né, de que nós tínhamos a mesma idade, era para a outra ter dito, não, nós não temos a mesma idade, eu sou 10 anos mais nova, ela devia ter dito isso, pois ela fez tanta questão de frisar isso no áudio, mas ela não disse. E elas estavam falando muito assim, de forma avassaladora, principalmente aí, porque ela não é de falar assim, ela é uma pessoa que ela ouve você, ela fala depois, né? Nós duas somos assim, a gente conversa de verdade, então
uma fala, a outra ouve depois, né? Conversa assim, né? E ela tava ali, não. Eu dizia, não, mas ele, com os perfis falsos, ela, não tem perfil falso, eu tenho acesso, eu sei. Sabe, gente, uma coisa sem sentido. Foi uma conversa sem sentido. Então elas vieram de lá até aqui para falar o que comigo? Como que seria possível, se ela queria me convencer a não escrever mais o livro, a não fazer mais uma live como mais que eu estou fazendo, a nada, ela queria então que eu tirasse da minha cabeça, como se nada tivesse existido, que ele era um santo. Claro que não era dessa forma que ela tinha que conversar comigo. Ela tinha que justamente entrar, sentar, teríamos que ter uma longa conversa, ela me contar coisas, falar, sabe? Ela tinha que me demonstrar que ele era uma pessoa, que ele não é um monstro. Ela tinha que me demonstrar isso. E eu talvez quisesse então demonstrar para ela o meu lado, porque que ele é um monstro, que eu acho, né? E não foi isso que aconteceu. Parecia que estava sendo armada ali uma rinha, uma briga assim de duas galinhas, digamos, sabe? Eu acho que a intenção, porque a filha estava ali atiçando, né? Também me ofendendo e falando coisas assim desagradáveis, né? Parece que a impressão era para eu pular na cara da outra, dar um tapa. Porque aquele que agride é o que vai ser no processo o réu, né? Então dá a impressão que era para isso, porque ele quer me encarcerar, esse cara. Porque ele quer que eu pare de escrever esse livro, que eu pare de investigar, porque eu estou realmente chegando em pontos muito cruciais dessa investigação. Só que ele só consegue o efeito contrário com tudo isso que ele faz. Porque quanto mais ele faz tipo de coisa, mais eu vou fundo na investigação e mais eu falo aqui no Facebook, em todo lugar, porque isso é uma proteção para mim, é por isso que eu falo. Entende? Essa aqui é a minha proteção. Porque coisas que me aconteçam, se ele conseguir, tudo bem, a medida protetiva é a minha proteção, porque ele não pode chegar perto, mas é que ele mandou elas, né? Vê que ele mandou o motoboy, entende? Agora, é isso da gente falar na internet, porque eu não estou falando o nome dele, mas tem pessoas que sabem quem ele é. O meu filho sabe, a minha filha sabe, o meu genro sabe, minhas irmãs sabem, tem amigas que sabem, amigos também sabem. Até por isso que eu falo dele lá no inferninho. Ninguém ali vai vazar esse tipo de coisa, entende? Para as pessoas saberem. Porque se alguma coisa me acontecer, ou com alguém da minha família, sabe-se quem foi, né? É importante isso, tá? E ele só consegue ser feito ao contrário, então, em mim. Porque eu fico cada vez com mais medo. E aí quanto mais eu falo. Aí não importa que ele me desafie com polícia, com não sei o quê. Gente, se a polícia vier para cima de mim, eu vou ter daí que provar que eu não estou fazendo, que não sou eu que estou cometendo crime, né? Mas que eu estou investigando uma pessoa que comete crimes, então eu vou ter que provar isso mesmo. Né? E então é isso, tá? Eu não vou pular no pescoço dela. De nenhuma eu vou pular. Porque eu sei que elas não têm culpa. Eu sei que elas estão emparedadas, igual eu fiquei. Elas estão envolvidas numa teia dessa aranha que é o K. Entende? Agora, essa menina, a filha dela, eu estou bem desconfiada dela, sabe? Porque tem uma coisa, o K é amigo das filhas dela já faz 2 anos. 2 não, é desde 2021 que ele é amigo delas, com perfil falso. E não é só um perfil falso, tá? Que ele segue ela. Nossa, desculpe. E conversam assim, comentam, não é só aqueles que, segue o outro, nem vê que segue, né? Isso existe. Ou mesmo no Facebook, você às vezes aceita uma amizade, você nunca conversa com a pessoa, não é assim. Eles conversam, só que com o perfil falso. O perfil falso dele não significa que sempre tenha sido um perfil falso. Porque como ele é muito ardiloso, ele podia ter um perfil que era o verdadeiro dele ali e que ele transformou num perfil falso. Tá? Então tem as conversas. Só que muda-se nome, no Facebook, assim, por exemplo, muda-se nome, né? Mas quem está conversando ali, digamos, há 1 ano atrás, está conversando com o perfil verdadeiro. Então não dá para a gente saber se sempre foi um perfil falso. Mesmo no Instagram, mesmo no TikTok, é só se mudar o nome. Dá para fazer isso hoje em dia. Sabe por que dá para fazer isso hoje em dia no Facebook? Que não dava antes? Por causa da luta da comunidade trans. É por isso que dá.
É por isso eu também tenho um perfil masculino, 2, com que eu investigo esse cara, né? Agora ele até já sabe quais são os perfis, né? Não tem muita graça. Mas eu tenho. E por que eu pude fazer? Quando eu fiz esse perfil no Facebook, eu fiz no Facebook, eu mostrei que era eu, que era uma mulher. Eles pedem para se mostrar, abrir câmera, tirar foto e tudo, né? Então eles têm lá, minha ficha, sou eu. Só que é com outro e-mail, não é o mesmo e-mail que eu abri o meu perfil verdadeiro, né? Só que eu tenho o direito de usar o nome de um homem, de dizer que eu sou um homem, entendeu? É por aí, gente. E antes não existia isso, tá? Bom, o TikTok nem... qualquer um abre qualquer perfil lá, eles nem perguntam nada, né? Também derrubam tua conta, olha o que é. E o Instagram é derivado do Facebook, que a gente sabe, né? Então, é assim. E... não sei mais o que eu estava falando, é bom. Então, já que eu não sei o que eu estou falando, eu vou desligar. Ah, tá, que eu desconfio da menina, né? Que ela sabe muito bem o que está acontecendo, que ela participa com ele em alguns trabalhos. Eu não acredito que seja nos piores trabalhos dele. Mas também não sei, tá? Porque quem vê cara não vê coração, né? Ela não tem uma cara de quem participa de coisas pornográficas que ele faz por aí, tá? Ela não tem cara mesmo. Mas eu já vi ele apresentando uma moça como uma prostituta, né? Um sitezinho que ele tem lá no Facebook. A guria fica fazendo de conta que quer namorar os caras ali, porque acho que é isso que eles querem ouvir, né? Porque ele, como homem, ele sabe que o homem quer ouvir, né? Então ela fica fazendo uma guria toda linda, fazendo de conta que quer namorar qualquer cara que apareça ali, entende? Mas numa dessas gravações da menina era a voz da mulher do cara, tá? Será que ela sabia o que ela era a voz dela? E essa menina também, que é ela é horrorosa, tá? Ela não é linda. É que daí pega a inteligência artificial e deixa a pessoa linda, só isso, né? Dá pra fazer isso também. E ele trabalha muito bem com essas coisas de inteligência artificial, ele faz muitos perfis. Nossa, gente, eu já conversei com tanto perfil dele que eu nem sabia que era dele. Eu acho, às vezes desconfio que lá no WhatsApp eu só converso com ele, que todos os perfis são dele. Eu não sei, posso estar maluca já. Mas tem muita coisa que eu tenho certeza que era ele. Agora eu tenho, né? Antes eu não sabia. Então é isso, né? Queria dizer pro cara que, olha, não é desse jeito que você me convence de nada, tá? Tem só um jeito de você me convencer. É você conversar comigo e você me convencer que você não é esse monstro, você me provar, né? Mas você nunca vai fazer isso. Eu vou ter que investigar, de preferência contratar um investigador digital criminal de elite, poder pagar. Para isso eu vou fazer um apoio, eu vou começar amanhã. Eu já comecei a fazer, mas eu não terminei, então eu vou terminar ele, né? Ele tem orçamentos, então. Eu já pedi orçamento para o investigador. Se ele for muito caro, eu pedi, pode ser até um aluno dele, mas que saiba, né, fazer. Porque eu realmente não sei, eu me atrapalho muito nisso e leva muito tempo para mim, né? Agora, os caras que sabem fazer, eles fazem. E aí, gente, uma coisa eu digo para vocês. Se alguma das coisas que eu desconfiei dele, o investigador me provar que não é dele, que não é. Se ele me provar que nada é, que o cara é um inocente mesmo, digamos, eu juro que eu peço desculpas em público, peço mesmo. Peço desculpas e aceito qualquer sentença que qualquer juiz me der. Mas acontece que eu sei que eu estou indo no caminho certo e que ele faz essas coisas. Então é isso. Agora eu vou desligar, isso aqui vai ficar. Eu espero que ele escute, né? Para ele saber que sempre que acontecer esse tipo de coisa, como aconteceu antes de ontem, de chegar essas pessoas, qualquer pessoa, e começar a dar uma de mulher macho, homem macho que ia pra cima de mim, querer fazer escândalo e tal, e que falar teu nome, vai aparecer. Tá gravado? Se eu tô gravando, vai aparecer. Tá? Eu fui muito burra, eu tirei a live aqui do Instagram, mas eu salvei, né? Daí eu editei e tirei todos os nomes que estavam sendo ditos ali, eu tirei até elas, eu cobri assim mais ou menos. É para que fazer isso? Isso muda alguma coisa? Não. Então, no blog, Cartas a Cá Sem Resposta,
E no YouTube já está, não listado, no blog vai ter o link, vai estar lá, o original, com os nomes, tá? E também no Privacy, original com os nomes. Não vou dizer que vou fazer hoje isso, mas amanhã eu faço. Lá no YouTube já tá. Se você conseguir o título lá, que eu nem me lembro qual que é, você acha lá, eu acho, né? Beijinhos, então.